Paz, alegria. No Evangelho de hoje nós continuamos no capítulo 18, no discurso escatológico. É o discurso que vai trazer muitas orientações para a nossa vida em comunidade, para a nossa vida como cristãos. E o tema de hoje é sobre o perdão. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, de 21 em diante, nós vamos ver Jesus alertando os discípulos sobre a necessidade do perdão, dizendo que não existe um cálculo para o perdão. Então, se inscreve aí no canal, você que ainda não se inscreveu, e compartilha também, porque esse é um tema muito profundo, muito importante, para que nós possamos meditar juntos. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas, quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, rogava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo os companheiros de serviço o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus, diante da pergunta de Pedro, Jesus conta uma parábola muito importante que tem como objetivo mostrar a misericórdia de Deus, levar a comunidade a imitar essa compaixão, essa misericórdia de Deus. Por isso que na parábola o patrão, ele chama o servo que não perdoou o seu companheiro e diz: Não deverias ter feito também, ter perdoado também, como eu te perdoei? Então, Jesus conta essa parábola com a intenção de mostrar a misericórdia de Deus que deve ser imitada pela comunidade. Interessante que no início Pedro faz essa pergunta: Senhor, até quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Pedro, ele quis aqui, na verdade, impressionar Jesus, porque o judeu, no judaísmo, eles tinham um limite para o perdão. Eles perdoavam, mas tinham um limite, até 3 vezes. Quem perdoava mais que isso já era um ato heróico. Então Pedro, querendo impressionar Jesus, ele joga além do dobro até 7 vezes. E aí Jesus vai dizer para Pedro, vou usar as minhas palavras aqui, dizendo: Pedro, não tem um cálculo para o perdão. Não existe um cálculo, não é 3 vezes, não é até 7 vezes, é até 70 vezes 7. O 7 é o número da plenitude, da perfeição. O 7 é o número da intensidade. Ou seja, aqui significa que o perdão é sempre, não existe um cálculo. É um número pleno, completo, ou seja, não existe um cálculo para perdoar, porque
da parte de Deus também é assim, não existe um cálculo. Tanto é que aqui na parábola fala de 10.000 talentos e foi com certeza proposital, né, a escrever 10.000 talentos. O autor escrever assim para dizer que é um número impagável, uma dívida impagável. 10.000 talentos era equivalente a 20 toneladas, ou seja, de ouro. Era muito alto o valor, era impagável esse valor. A pessoa não podia pagar um valor desse e era vendido como escravo, trabalhava como escravo, tomava todas as posses para poder pagar uma dívida, mas essa dívida era impagável. Assim é a situação do homem diante de Deus. Nós temos uma dívida impagável e mesmo assim Deus, na sua infinita misericórdia, perdoa e nos pede para perdoar também aquilo que parece impagável. Mas aí aquele servo, ele encontra um companheiro que devia para ele 100 denários. 100 denários era menos de 30 gramas de ouro, ou seja, um valor irrisório, comparado àquele valor de 10.000 talentos, aquele valor impagável. Então, 100 denários não é nada. 100 denários, menos de 30 gramas de ouro. E aqui interessante que o servo que devia 10.000 talentos ao patrão, ele não pediu o perdão da dívida, ele pediu um prazo. Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Que era um absurdo aquele valor. Mas o patrão, ele não deu um prazo, ele deu o perdão, ele teve compaixão e perdoou a dívida. E aquele servo deveria imitar o patrão diante da dívida que o seu companheiro devia para ele. Nos lembra muito a oração do Pai Nosso, quando nós oramos: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos lembra muito o Pai Nosso. Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos viver essa dimensão do perdão. Aqui o servo que encontrou seu companheiro agarrou e começou a sufocar. Quantas vezes nós sufocamos as pessoas, jogando na cara delas o erro, a ofensa? Quantas vezes sufocamos as pessoas e não queremos perdoar? Quantas pessoas estão sendo sufocadas por nós? Quantas pessoas? Isso é pecado contra o Espírito Santo. Aqui nós lembramos o pecado que não tem perdão. O pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Que pecado é esse? É como se eu dissesse que o Espírito Santo, que pode todas as coisas, que é o extraordinário amor de Deus derramado sobre nós, é como se eu dissesse que Ele não tem poder para me fazer perdoar. Quando eu não perdoo alguém, é como se eu estivesse dizendo: Espírito Santo, Tu é fraquinho demais para o meu ódio. A mágoa que eu tenho é maior, é mais forte, Tu é fraquinho demais. Isso é blasfêmia contra o Espírito, isso é pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Porque Deus não quer perdoar? Não, porque eu me fechei para o perdão. Eu me fechando para perdoar o meu próximo, estou me fechando também para o perdão e para o amor de Deus. Pensemos sobre isso. Senhor, dai-nos a graça de perdoar, de imitar a Ti, Senhor, na nossa vida comunitária, na nossa vida em família. Dai-nos a graça de perdoar sem medidas, de não colocar um cálculo para o perdão, mas perdoar sempre. Um grande abraço fraterno, meu irmão. Deixa aí o seu comentário. O que você entendeu do Evangelho? O que mais te chamou a atenção? O que mais tocou no seu coração na palavra de hoje? E aí compartilha também para que outras pessoas tenham essa oportunidade de meditar a sagrada palavra de Deus. Um grande abraço fraterno. Deus abençoe.